Sabe quando o cliente pede 1000 alterações no seu vídeo? Pois é, a culpa é sua. Eu sou a Carol Gonzalez, da Maria Marcolina Filmes, e aqui nesse canal eu te ensino tudo o que você precisa saber para dar vida às coisas que não te se mexem e atrair o cliente dos seus sonhos. E falando em cliente, hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu já sofri muito na minha vida, na minha carreira, que é alterações. Quando o cliente pede alteração, ele pede para mudar a música, ele pede para mudar alguma cor, ele pede para mudar alguma coisa na edição, sempre o cliente vai ter um dedinho ali para mudar. E por que eu falei que isso é sua culpa? Porque às vezes o cliente tem essa liberdade de mudança porque não foi tudo muito bem alinhado, planejado e organizado previamente. O lance é que sempre que a gente tem um bom planejamento e uma boa organização, isso, assim, não vou dizer que não acontece, mas é muito menos provável que você tenha pedidos bizarros e doidos de alteração que você vai fazer você perder muito tempo. E como que você evita isso? Você evita isso fazendo as perguntas certas. O nome disso, quando a gente faz perguntas para o cliente, é briefing. Briefing é o nome desse documento, digamos, onde você tem todas as perguntas que o cliente precisa respondidas. E esse briefing, ele pode tanto partir do cliente, que chega e já fala, olha, eu quero um vídeo assim, assim, assado, ou ele pode partir de você, né? Você fala assim, cara, eu vou te fazer algumas perguntinhas e aí quando você responder, a gente vai ter uma coisa melhor, a gente vai ter um planejamento melhor, uma organização para fazer esse vídeo da melhor maneira. E é isso que eu tô sugerindo. Eu tô sugerindo que você faça as perguntas para o cliente. Isso pode ser feito através de um documento, através do e-mail, através de um formulário, através de uma planilha, enfim. Você vai definir como que você vai fazer esse approach, né? Pode ser uma ligação, às vezes você vai entrar numa ligação de vídeo e vai fazer as perguntas diretamente para o seu cliente para entender o que você precisa oferecer para ele. Então, resumindo, o briefing nada mais é do que um questionário onde você vai fazer as perguntas certas que você precisa saber do seu cliente para você conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, eu quero dar algumas dicas, algumas perguntas que eu acho essenciais de se fazer sempre antes de você entrar em qualquer tipo de projeto. O grande papel do briefing é definir os seus próximos passos. E tem duas perguntas que acho que são as primeiras, que é a mais importante para você saber antes de você definir a complexidade do seu trabalho. A primeira pergunta é prazo. Então, a primeira coisa que você tem que entender com o seu cliente antes de qualquer coisa é: qual é o prazo que você tem? Você tem alguma data específica que você precisa desse vídeo? Você tá sem prazo e eu posso, né, ter essa liberdade? Como que você tá? Você precisa do vídeo para amanhã, para semana que vem, para daqui 2 meses? Por que o prazo é muito importante? Porque ele vai definir a complexidade do seu trabalho. Às vezes, não adianta nada o cliente chegar com uma ideia mirabolante, uma ideia incrível que ele teve, uma referência, enfim, tudo certinho, só que ele não tem esse prazo, né? Você não tem o tempo disponível para fazer uma animação dessa complexidade. Então, entender o prazo vai definir certinho os próximos passos e as possibilidades que você tem de desenvolver esse projeto da melhor maneira possível. Se o cliente não tiver um prazo e ele te pedir um prazo, aí você tem que falar, beleza, primeiro então agora vamos entender o projeto para depois eu passar o prazo. Uma coisa também que vai definir o prazo são referências, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Outra pergunta que você pode fazer, mas com cuidado, que vai definir um pouco da complexidade do trabalho, é o orçamento. Por que eu falei com cuidado? Porque é o seguinte, quando a gente está lidando com grandes clientes, a gente está lidando com grandes empresas que estão acostumados a, enfim, investir em vídeos, investir em projetos para a marca dela, provavelmente eles vão ter já um orçamento definido para isso. Então, se eles vieram atrás de você ou você chegou atrás deles, provavelmente eles já têm esse orçamento. Vão falar assim, olha, a gente tem um budget de tantos reais para fazer esse projeto. Se é uma empresa um pouco menor, dificilmente tem esse orçamento destinado, separadinho. Às vezes as pessoas não têm nem noção quanto custa. Então, se você estiver lidando com uma grande marca, pode perguntar. Você pode perguntar qual é o budget que vocês têm, qual é o orçamento, qual a verba disponível para esse projeto que vocês têm. E aí eu vou, né, trabalhar em cima disso.
Assim como o prazo, o orçamento também define a complexidade. Porque, às vezes, se você tem um orçamento, tipo, com muito dinheiro, assim, independente de quanto é muito dinheiro, mas você tem um orçamento bem alto, onde você tem muito mais liberdade para trabalhar, você vai entregar uma coisa. Se você tem um orçamento muito menor, você vai entregar outra coisa, porque é impossível que, com o mesmo orçamento e prazo, esses projetos fiquem parecidos. Então, assim, isso é uma coisa, dessas duas coisas são muito, muito importantes mesmo. Agora, se a empresa já é menor e não tem muito essa noção, aí você dá o seu preço e depois vocês vão negociando aí. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre negociação, quanto cobrar, escreve aqui nos comentários que a gente faz mais pra frente. Então, essas duas perguntas, elas são as iniciais, que vão definir toda a complexidade do seu projeto, o que você vai fazer para esse cliente e tudo mais. E aí, agora, entra nas perguntas que vai direcionar um pouco mais da parte criativa. Como que você vai desenvolver esse vídeo? E eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. 6 perguntinhas que vai definir essas decisões criativas e você precisa perguntar para o seu cliente, tá bom? A primeira pergunta é sobre o público. Quem é que vai ver esse vídeo? Quem que vai ver essa animação? Quem que vai ver esse projeto? Quem que a gente quer pegar? Então, quando a gente está falando de cliente, a gente está falando do nosso cliente, que é uma marca, e essa marca tem clientes também, clientes que compram esse serviço, esse produto, que seja. Então, assim, quando a gente tem um cliente, tem uma marca, a gente está trabalhando para ela está vendendo alguma coisa para alguém. Quem é esse alguém? A gente precisa entender se o público é um público jovem, se é um público mais maduro, como que... Porque, dependendo do público, o vídeo vai ser completamente diferente, né? A sua animação, o seu stop motion, ele vai ser completamente diferente para um público mais velho, para um público mais novo, para um público mais descolado, um público mais, como posso dizer, sofisticado. Então, entender um público é uma das coisas principais também que a gente precisa ter antes da gente definir o nosso roteiro e definir as próximas etapas do projeto. Ainda nessa mesma pegada, a gente precisa entender, uma outra pergunta é, como que essa marca quer ser vista pelos seus clientes? E aqui difere um pouco do público, porque é o seguinte, o público, beleza, a gente vai estar... com quem a gente está falando? Isso de como a marca quer ser vista pelos seus clientes é uma coisa assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma marca de cerveja. Uma marca de cerveja te contrata para fazer uma animação, para fazer um vídeo. E você precisa entender se essa marca é uma marca que apoia, né? Que levanta a bandeira de vamos beber com os amigos, vamos no parque num dia ao ar livre, ou chame seus amigos para beber em casa, mas vamos beber de galera. Ou se é uma marca um pouco mais sofisticada, que é, por exemplo, vamos abrir uma cerveja enquanto cozinha, para a família, ou celebrações, sabe? Que é um pouco mais sofisticada. A animação, o projeto que você vai fazer para a marca que quer comemorar com os amigos e abrir, brindar e ser farra, é um. O vídeo que você vai fazer para uma coisa que é mais sofisticada, gourmet, é completamente diferente. Então, você precisa entender isso e você pode perguntar para o seu cliente. Obviamente, todas essas coisas, tirando uma ou outra mais para frente, você pode também entender sozinho, fazendo o que eu chamo de investigação. Sempre que eu fecho alguma marca, eu gosto de entrar no Instagram deles e ver o que eles já produzem. Fazer essa investigação, me perguntar, olha, eles já têm uma paleta de cores, nossa, o público é majoritariamente jovem, eles apoiam bastante essa coisa de galera, enfim. As suas percepções também são importantes. Não deixe só vir do cliente, porque às vezes você, por ter uma cabeça mais criativa, consegue captar coisas que o cliente não te falou, mas só que está ali presente. Sabe? Então, e isso vai te diferenciar. Porque se o cliente fala a mesma coisa para todo mundo, pode até ser que todo mundo faz a mesma coisa. Dificilmente, né? Porque nós somos seres criativos bem diferentes um do outro. Mas, se a gente puder trazer coisas que só a gente percebe, toques ou enfim, coisinhas que diferenciam o seu trabalho, melhor ainda. Outra coisa que você precisa fazer é entender os concorrentes do seu cliente. Quem são as marcas que fazem coisas similares? Por que isso é importante? Para a gente entender o que as pessoas do mercado estão fazendo e não fazer igual. Ou seja, pensa agora em vídeo patrocinado. A gente faz ali vídeos patrocinados para as marcas, né? E eles divulgam isso para vender os seus produtos. Se uma pessoa cai num patrocinado do seu cliente e no do concorrente, e vocês estão fazendo a mesma coisa,
Não faz diferença, né? Tipo, em quem que eu vou clicar? Não quero nenhum dos dois, ou quero aquele. Enfim, como você se destaca? A melhor maneira de se destacar é entender o que está sendo feito. E para entender o que está sendo feito, é legal dar uma olhada para esses concorrentes, sempre com esse olhar de diferenciação. O que eu posso trazer de fresco, de diferente, de novo, que esse outro concorrente não está fazendo? Falando um pouco mais sobre a parte visual, é muito importante você entender se o cliente já tem uma paleta de cores ou elementos que eles sempre usam. Por exemplo, você está fazendo alguma animação, algum vídeo de uma marca que usa produtos naturais, né? Que usa, por exemplo, de cosméticos. Eles já têm uma paleta de cor? Eles já usam alguma coisa na sua comunicação? Ah, eles sempre usam bambu. Cara, vou trazer isso para ficar bem casado, para ficar, né, harmônico com o feed da pessoa, por exemplo. Então, entender as coisas que eles já fazem para você conseguir se destacar, mas sem ser um destaque negativo. Tipo, imagina, você fez uma animação para o seu cliente postar nas redes sociais e o seu vídeo tá super destacado, só que assim, ele não tem nada a ver com o resto. Não pode, você tem que entender qual é o mood, qual é a sensação, qual é o clima dessa marca, para você visualmente ficar tão atraente quanto as peças que eles já produziram antes de você. Outra coisa visual é você perguntar se o cliente já tem alguma referência. Se ele já viu alguma coisa que ele curta, se ele já viu alguma animação, algum vídeo que ele acha que pode ficar parecido, né? Porque aí você alinha expectativas. Ou seja, quando o seu cliente fala, eu quero uma coisa dessa, você sabe o que ele está esperando. É muito diferente quando a gente fala de ideias, por exemplo, se a gente vai fazer um roteiro. Daí a gente escreve, um produto entra em cena, dá um salto e muda de embalagem. Cara, eu posso imaginar essa animação de um jeito e com as mesmas palavras você pode imaginar de um jeito completamente diferente. O ideal é que a gente visualize isso antes de ser feito. Principalmente quando a gente fala de stop motion, a gente não pode ter alterações, porque a alteração é refazer do zero. Então, não alinhar expectativas é muito perigoso. Já aconteceu várias vezes comigo de eu entregar uma animação, ela tá pronta e o cliente falar, não era assim que eu tava imaginando. E isso é culpa minha. Eu não fiz ele imaginar da melhor maneira. Eu não fiz ele imaginar do jeito certo. Então, assumir essa culpa e definir processos e caminhos e perguntas e, enfim, etapas, né, passo a passo, dentro da sua empresa, né, da sua contratação, evita com que isso aconteça. Você precisa entender sobre o produto que você está animando, que você está fazendo o vídeo. Quanto mais você entender sobre esse produto, do que ele é feito, para que ele serve, quais são os produtos próximos, né, por exemplo, da mesma linha, quem usa o produto, o que as pessoas que usam estão falando. Quanto mais você destrinchar sobre isso, mais você vai conseguir ter decisões, tomar decisões criativas que enalteçam esse produto, que é para isso que você foi contratado. Então, é muito importante fazer um estudo profundo sobre a marca, sobre o produto que você vai fazer o vídeo, que você vai animar, para você ter ideias interessantes que aí sim vendam ainda mais esse produto e o seu cliente te dê um grande abraço e um cheque gordo. Bom, então é assim que se faz um bom briefing e faz boas perguntas. Tenho certeza que se você seguir esse passo a passo que eu tô falando pra você, você vai conseguir clientes melhores, clientes que confiem no seu trabalho, que fiquem felizes com o seu trabalho e você também muito orgulhoso do que fez. Que é isso que a gente quer. A gente quer ter um portfólio que a gente olhe e fale, bate no peito e fala, caraca, eu que fiz isso, pode vir mais, vem cliente que eu tô pronta. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.